bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora então sobre o conceito de fornecedor e o conceito de produto e serviço, que é o que vai configurar, por fim, a relação jurídica de consumo. Nós vimos o conceito de consumidor e eu já disse para vocês que o consumidor não vive sem o fornecedor, né? A gente não tem uma relação jurídica de consumo se não tiver os dois sujeitos efetivamente colocados nesta relação. O conceito de fornecedor dado pelo Código de Defesa do Consumidor está lá no artigo 3º do CDC, que traz o conceito de fornecedor. E quem é fornecedor para os fins do artigo 3º? Aquele que coloca produto ou serviço no mercado de consumo. Basicamente, eu vou ler para vocês depois o artigo inteiro, mas vocês vão ver. Quem é consumidor? Aquele que coloca o produto ou o serviço no mercado de consumo, via de regra. Não é só colocar o produto ou serviço no mercado de consumo. Ele deve fazê-lo com habitualidade e com onerosidade. Com habitualidade e com onerosidade. Vamos dar dois exemplos para vocês. O que é a ideia para nós de que o fornecedor deve colocar o produto no mercado de consumo com habitualidade? Aquele consumidor, aquele fornecedor, ele se organiza para prestar determinado serviço, ou ele se organiza para produzir aquele produto final. Então, nesses casos, nós, sem dúvida nenhuma, estamos diante de alguém que é tido como fornecedor na forma do artigo 3º do CDC. Então, ele o faz com habitualidade. E o que é essa ideia de habitualidade? Olha só, pense no seguinte, suponha que eu queira vender o meu carro. Eu não faço isso com habitualidade. Eu nem sei fazer isso. Eu normalmente faço isso a cada 5 anos porque eu sou obrigada a fazer. Porque também, se fosse aquela coisa eterna, para mim também seria. Porque eu nem escolher sei ao certo, tá? Então, não tenho a menor vontade disso, não gosto disso. Para mim, enfim, um negócio que funciona, tá ótimo, me leva para onde eu quero. E só. Se eu tiver que vender o meu carro, eu não faço isso com habitualidade. Logo, eu não tenho a expertise que um fornecedor tem. Se uma pessoa que tenha uma loja de compra e venda de automóvel for olhar o meu carro, ele vai saber muito mais do que eu, né? Por quê? Porque ele trabalha com aquilo, ele faz aquilo com habitualidade. Significa dizer, eu passo a ser a pessoa vulnerável frente a uma concessionária de automóveis, frente a um revendedor de automóveis, porque ele conhece muito mais do negócio do que eu, certo? Agora, suponha que uma concessionária de automóveis ou um revendedor de automóveis queira vender um carro para você. Ele é fornecedor, porque ele coloca aquele produto, que é o automóvel, à venda como destinatário final para você, consumidor. Você será o destinatário final daquele produto colocado pelo mercado de consumo. Aí veja, no caso do revendedor, ele na verdade não produziu, mas ele revendeu, ele é o comerciante. Mesmo assim, ele é fornecedor para nós. Tá legal? Então, quem faz com habitualidade é fornecedor. Se faz sem habitualidade, não tem relação de consumo. Se eu for vender o meu carro para você, eu não sou fornecedora, ainda que você entre no conceito de destinatário final de consumo. Ainda que você entre neste conceito, teoricamente você seria consumidor. Mas eu não sou fornecedora, logo não há relação jurídica de consumo. Tá legal? Não há relação jurídica de consumo. E precisa ter também a chamada onerosidade. Além da habitualidade, tem que ter a onerosidade. O que é essa característica, né, de ser oneroso? Bom, o consumidor paga por aquilo de alguma forma. O consumidor paga de alguma forma. Se você vai comprar um automóvel, essa relação é uma relação onerosa para as partes, porque a pessoa tem que te entregar o carro e você tem que entregar o carro para a pessoa. É onerosidade. Você tem que você tem que entregar o dinheiro para a pessoa e a pessoa te entregar o carro. A onerosidade para as duas partes.
Ah, Roberta, mas e se o estacionamento for gratuito? Não tem relação de consumo? Tem, porque essa onerosidade, ela não precisa ser uma onerosidade direta sempre, ela pode ser indireta. Pensa assim, ó, você foi lá estacionar o seu carro no shopping center e pagou o estacionamento. Você já sabe, ele é oneroso, tem relação de consumo. Você não pagou o estacionamento. O estacionamento é gratuito no shopping, mas você paga indiretamente. Porque quando você coloca o seu carro para estacionar e você vai passear no shopping, se você tomar um café, você indiretamente já pagou. Se você comprar alguma coisa, indiretamente já pagou. Naquele dia você não comprou nada. Bom, mas você vai lá habitualmente, você vai sempre lá. Então, naquele momento, não. Aí daqui a pouco você volta para comprar alguma coisa. A comodidade de ter um estacionamento traz essa ideia. Tá legal? Portanto, gente, habitualidade e onerosidade são duas características importantes do fornecedor. Quando há habitualidade e onerosidade, nós temos relação jurídica de consumo. Vamos dar uma olhadinha rapidamente só no conceito do artigo 3º para vocês compreenderem este conceito dentro do código. Olha só, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Então, fornecedor pode ser pessoa física e fornecedor também pode ser pessoa jurídica. Nacional ou estrangeira. Então, pessoa física ou jurídica, especialmente pessoa jurídica e estrangeira, também pode ser fornecedora. De direito público ou privado, e eu não coloquei aqui para poder chamar a atenção, bem como os entes despersonalizados. Os entes despersonalizados. Bom, a pessoa jurídica nacional ou estrangeira ou nacional de direito público ou privado pode ser fornecedora. Quando é que uma empresa de direito público vai ser fornecedora? Quando nós pagamos aquele serviço através de tarifa ou preço público. Então, olha só, quando você paga pela água, nós estamos diante de uma empresa pública, você paga pela água, é tarifa ou preço público, você tem relação jurídica de consumo.